E vem conferir a crítica da segunda temporada de Round 6. E eu finalmente assisti a segunda temporada de Round 6, que lançou no final do ano passado, bem perto do Natal, mas eu só consegui assistir agora. E bom, para quem não lembra, Round 6 foi lançado em 2021. E não é que ele foi um sucesso, ele foi o maior sucesso da Netflix da época, sendo a série mais assistida da história da Netflix. Vou mostrar o tamanho disso, porque vale destacar, para quem não sabe, a Netflix é o streaming mais popular, o que tem mais assinante. Então essa marca de Round 6 não é qualquer marca, é uma marca muito importante, muito relevante, que precisa e merece ser destacada. E bom, quando você pensa na primeira temporada, existem muitas pessoas que gostam, foi uma série muito aclamada, tem gente que não gosta muito. Eu admito que minha percepção ao longo de 2021 até o fim de 2024 envolvendo Round 6 mudou bastante. A primeira vez que eu assisti a primeira temporada, eu achei ela uma temporada só mediana. Hoje eu já acho ela boa, não acho ela excelente nem maravilhosa como muita gente acha. Acho que tem muitos pontos ali que poderiam ser melhor trabalhados, mas hoje eu já acho uma temporada boa, em vez de mediana. E assistindo essa segunda temporada, eu acho que ela está no mesmo nível, para temporada de mediano para alta. É uma série que tem conceitos muito interessantes, ideias muito boas, nem todas estão bem executadas assim. O primeiro ponto que eu fiquei pensando quando eu soube que existia uma segunda temporada de Round 6 é aquela famosa pergunta: precisava da segunda temporada de Round 6? Porque a primeira temporada, mesmo que ela deixe um gancho que possa dizer que possa ter uma continuação da história, não quer dizer que precisava ter uma continuação. Tanto que o próprio criador da série, desse universo, falou que sua idealização inicial seria que a temporada terminasse no primeiro. Que aquilo realmente terminasse a história no primeiro, que a mensagem foi passada ali. E o meu medo é que quando você faz uma segunda temporada com o autor falando isso, primeiro, comece uma temporada que se explique demais. Porque a ideia da primeira temporada de Round 6 é uma crítica a nossas escolhas e nossa ganância e como pessoas se acham superiores a elas. Round 6, falando de uma forma bem superficial, fala sobre isso de uma forma muito mais complexa. E quando você pensa na segunda temporada, o medo é que se explique demais. O segundo medo também seria que focasse apenas em trazer novos jogos e não discussões novas e interessantes. Eu acho que o primeiro ponto que vale a pena destacar essa temporada é que os dois primeiros episódios, você pode pensar, não tem o jogo, mas são dois episódios que são focados completamente em viabilizar essa temporada, para provar para o público que a temporada merece existir, que vale a pena existir, que eles vão trazer conceitos novos. E isso eu acho legal. Isso eu acho que foi os dois primeiros episódios que eles conseguem introduzir muito bem essa segunda temporada, mostrar o que eles precisam e ao mesmo tempo, como eu falei, trazer discussões novas e interessantes. Se a primeira temporada a gente viu muita parte do jogo, e principalmente aquele conceito de dentro do jogo de o quanto você faria para ter uma vida melhor, você mataria uma pessoa na sua frente para conseguir o seu objetivo, é aquela ideia de vivemos numa sociedade onde todo mundo se ama até depender da sua própria vida ou depender da sua própria liberdade. Essa segunda temporada é o oposto, porque a gente já sabe qual é o jogo. Então ele quer mostrar esse lado de a pessoa que já tem tudo, qual que ela quer fazer agora? O que ela pode ser? E isso é interessante, porque o protagonista da série como um todo, a série o tempo inteiro não coloca ele como um herói. Porque a primeira temporada ele não é um herói mesmo, mas ele podia ter ganhado dinheiro e ele podia realmente se tornar um herói da série com uma narrativa de eu tenho todo o dinheiro possível do mundo, mas mesmo assim eu quero acabar com o jogo porque eu sou um herói. E o tempo inteiro a série lembra que ele não é um herói. Quando chamam ele de herói, ele quebra. Quando ele parece que vai ser um herói idolatrado, ele é alguém que sente aquilo e acaba ficando pressionado, mostrando que ele é um humano. Até os heróis também se perdem. Até as pessoas que a gente idolatra não são pessoas que a gente deveria idolatrar. Isso é interessante. Ele também passa uma ideia de Messias em certo ponto, onde ele vai mostrar que o povo, quando está desesperado, sempre tenta achar sua fé em um ponto seguro. Nesse caso, seria ele. E isso também é interessante como a série consegue discutir essa temática ao longo de toda a temporada. Do primeiro ao último episódio, de alguém que se acha um herói, mas sempre toma na cara que ele não é um herói. De pessoas que transformam alguém desconhecido porque acertou um jogo como o messias de tudo aquilo. Isso é muito interessante. Então esses dois primeiros episódios, eles constroem muito bem isso. E o protagonista é sensacional. Tanto em atuação, adoro o ator, desde a primeira temporada, acho que ele manda muito bem aqui. Ele consegue entregar camadas diferentes, desde alguém que você vê que perdeu toda a esperança na humanidade, a alguém
ali numa conversa meio boba, falando sobre a sua infância, vê que ele se quebra completamente, como também a parte como ele é trabalhado de acordo com a mensagem da série. E como eu falei, a mensagem, as discussões novas são interessantes, até porque se na primeira temporada o foco foi conhecer o jogo, a segunda é conhecer um pouco mais dos bastidores dele, e isso também acho interessante. Você muda um pouco da perspectiva, colocando novos personagens, e mais do que isso, colocando na parte interna do jogo, sabendo o que tem dentro dele, sabendo quem está no comando, quem são aquelas pessoas de máscara e uniforme rosa. Tudo isso acaba realmente chamando a atenção, que faz com que você, como público, tenha uma imagem dos bastidores, veja que aquele lugar não é perfeito. E também uma boa discussão, porque aquelas pessoas são humanos, no fim das contas. Não são máquinas, não são robôs. As pessoas que controlam o jogo. Então, quando você pensa, são pessoas que estão decidindo o destino do mundo e a vida de outras pessoas. Quem são elas para julgar? Isso lembra muito um conceito de um mangá, de um anime muito conhecido chamado Death Note, onde o personagem principal chamado Kira achava que tinha que ser o deus do novo mundo, mas no fim das contas ele é só um humano. Se ele é só um humano, quem é ele para julgar as outras pessoas e matar elas e achar o mundo ideal como ele sempre quis achar? Ele tem erros e falhas como todo mundo. Essa metáfora funciona muito bem em Round 6 também, porque Round 6 tem essa ideia de quem são essas pessoas para julgar? Qual é a vida delas? Eles não têm problema? Por que eles podem julgar e os outros não? Então isso é interessante. Essa nova discussão, essa nova camada é interessante. Também tem que falar um pouco sobre os jogos, porque se o começo é muito bom e as discussões são interessantes, os jogos também têm que funcionar. Na minha opinião, em questão de ideia de jogo, tem algumas ideias boas. A batatinha frita repete, e eu achei legal a ideia do jogo de ter que ter um trabalho em equipe. O último jogo da roda eu não acho tão interessante, mas quando você pensa nesses 3 jogos, o segundo é o mais criativo. O primeiro é uma repetição, o terceiro não é tão legal, o segundo é criativo. Mas eu acho que o grande problema da temporada começa a partir daí. Porque quando você pensa na segunda temporada, eu acho que tem muito mais personagens que a primeira. A primeira, eles tinham muitos personagens, mas muitos serviam muito como um apoio pro personagem principal. Então a partir daí, eles tinham poucas falas. Então eles focavam em personagens importantes pra gente entender a temporada. Aqui não. Aqui quiseram colocar muitos personagens. E essa quantidade de personagens absurda que tem, faz com que nem tudo na série seja bem trabalhado e bem desenvolvido. Eu sei, o motivo deles realmente quererem apresentar mais personagens é para quando chegar na parte final, a gente ter uma ligação com eles. Mas eu não tive. Sim, tem alguns personagens que são interessantes. O personagem principal é interessante, a parte da Marinha ali poderia ser mais interessante, tem um mistério envolvendo o personagem que a gente já sabe qual é o mistério, mas é interessante. O grupo das meninas grávidas com a trans também é legal. Só que quando você pensa no total desses personagens, eles têm que parar para falar sobre as suas vidas. Porque tem momento certo do episódio onde alguém para e pergunta: qual é o seu nome, o que você faz? Por que você quer fazer uma cirurgia? Por que essas perguntas existem? Porque a série e o roteirista têm noção que são muitos personagens e que ele sabe que não tem como desenvolver eles de forma natural com tanto personagem em tela. Então, literalmente, o personagem tem que sentar na frente do outro e perguntar: qual é o seu passado? O que aconteceu com você? Porque ele sabe que se você não falar isso, a gente nunca vai saber, porque ele nunca vai ter tempo de tela suficiente pra gente saber sobre ele. E isso enfraquece muito a série, com momentos até bem expositivos. Não estou falando que são ruins, mas você pode perceber, na forma como o filme, da forma como a série é roteirizada, que eles fazem isso. Eles param sequências para alguém falar seu nome, sua idade, o que ele gosta, o que ele não gosta, qual é o seu passado, para realmente a gente, como público, tentar criar uma ligação forçada com eles. E para quem não percebe isso, tem um plus, a trilha sonora. Quando conta a história triste deles, ou conta o passado deles, ou o que afeta eles, você pode perceber que a trilha muda muito forte. Ela muda para algo até um pouco mais triste, tensa. Isso também é para poder tentar modificar os seus sentimentos. A trilha sonora não está lá só para realmente fazer uma cena ser bonita. Ela também está lá para poder levar o espectador para o caminho que ela quer. Então isso acontece. Não gosto disso porque, além de deixar algumas cenas expositivas e parecer esse ponto forçado que eu falei, ainda você percebe que tem muito mais personagens que precisava. Tem uma morte na série, num momento que eu não vou mencionar qual é, mas tem uma morte que você espera que tenha, que eu, por exemplo, não senti nada. Ela é uma personagem legal, que eu tinha um interesse em questão de consumir mais sobre a vida dela, mas quando você pensa na série, você percebe, eu não tive tanta ligação com ela assim. Porque a série não tem tempo de ter tanta ligação com ela assim, de tanto personagem que colocou na segunda temporada. Encheu de personagem, tem toda mais camada, alguns funcionam
poucos funcionam, mas quando você pensa no geral, é muito mais descarte do que outro. Era melhor você tirar uns 3 personagens da série, ou dar menos espaço pra gente conhecer mais os outros personagens, pra ter mais espaço a gente ter mais ligação com eles. Tanto que tem um mistério na temporada que não é tão um mistério assim, que ele poderia ter sido melhor colocado, mas a forma como até a série é dirigida não me agrada muito, em relação a como a câmera foca no olho dele, e coloca uma música tensa, é como se fosse tão óbvio que até vira um pouco bobo, então isso eu também não gosto. E sobre os personagens novos, tem uma personagem que foi feito para ser uma comédia da série. Quando ele aparece é para ser um alívio, quando ele aparece é para ser aquele personagem que ele te irrita, mas ao mesmo tempo tem um time cômico. Não funciona de maneira nenhuma. Esse personagem não funciona, não é engraçado, não é divertido, não é bem feito. Eu digo mais, essa série é muito mais comédia do que a primeira. A primeira tinha um clima muito mais tenso. Aqui, você pode ver que até nos jogos, eles tentam colocar uma música, uma diversão, para tirar um pouco do peso. Eu sei que era o autor querendo dizer que nessa temporada os jogos não são importantes, o revolta é importante. Mas quando você pensa nisso, você tira o impacto dos jogos. Cria uma dinamismo até legal, cria um entretenimento, mas não chega no ponto que o jogo deveria estar. Essa comédia também enfraquece bastante pra mim. Outra coisa que eu não gosto dessa temporada é que eu acho que alguns pontos que são bem repetitivos. Isso tem muita cara de série da Netflix, como a Netflix faz normalmente. Que seria você pegar episódios e você repetir fórmula da temporada passada, com a parte do dinheiro, com a parte da votação. E dentro da temporada tem situações que são muito repetitivas. Eu acho que não acabam sendo repetitivas, trazendo um elemento novo. Porque você pode repetir a narrativa da mesma temporada, só que trazer elementos e visões diferentes e interessantes. Aqui eu acho que só vira uma repetição para criar um drama que parece que o episódio não conseguia ter, também enfraquecendo bastante essa parte da temporada, em relação de como parecia que alguns pontos estavam cansativos, você pensava, essa parte eu poderia pular que não tá levando de nada em lugar nenhum, obviamente eu não pulava, mas você poderia pular. E você pensa, essa temporada tem 7 episódios, não era pra isso acontecer, tem personagens que podem ser explorados, porque eu tô vendo esse ponto. Eu sei que é pra criar um dinamismo, eu sei que as séries da Netflix são feitas pra você maratonar, não que você deva maratonar, mas eu tô falando assim, quando a Netflix lança uma temporada tudo de uma vez, ela quer que você maratone, ela quer que você fique no streaming dela. Então, como você vai maratonar se a série ela é mais lenta, ela é mais difícil de maratonar? Não, então a Netflix tem uma fórmula e o roteirista tentou se encaixar nessa fórmula da Netflix visivelmente, que seria colocar pontos dinâmicos, colocar viradas em certos pontos que não sejam tão relevantes, tão impactantes, mas são algumas viradas para você, como público, sempre ficar preso ali. Você, como público, sempre querer consumir aquele ponto. E aí, a partir daí, você vê que tem uns pontos que são um pouco repetitivos. E o enredo fora da ilha, que começou muito bem, também acho que não é do mais poderosos possíveis. O que vale dessa temporada? Os jogos que são legais de rever, o protagonista está muito bem, as novas discussões e um mistério interessante que também cria uma nova discussão. Então a série acerta nas discussões, acerta nos jogos, acerta no protagonista, mas em volta tem personagens novos que são interessantes, mas quando você pensa em volta, a série ainda poderia ser muito melhor. Eu sei que quem gosta de Round 6 vai amar a segunda temporada. Eu que achei revendo a série só agora boa, é uma série que é funcional. Funciona pra mim, me diverte, mas eu ainda acho que ela poderia ser melhor em vários pontos, porque eu ainda acho que ela falha bastante em muita coisa que ele tenta apresentar. Concluindo, a segunda temporada de Round 6 me surpreendeu pela forma como eles conseguiram reinventar algumas coisas que eles fizeram na primeira temporada. Tanto em relação aos jogos, como mudar completamente a perspectiva que a gente tinha do protagonista. Com boas discussões e também com um vilão bem carismático, você consegue perceber que Round 6, a segunda temporada, ele tem coisas pra contar. Ele mostra que ele poderia e precisava existir por causa que ele consegue trazer elementos novos. O autor conseguiu colocar isso. Mas por outro ponto, eu ainda acho que a série está muito longe de ser essa excelência que muita gente acha. Acho que os personagens novos poderiam e deveriam ser mais trabalhados. Eu acho que tem momentos de comédia que não funcionam. Os jogos, apesar de serem legais visualmente, não tem a mesma emoção da primeira temporada. Você também tem um gancho para a segunda temporada. Então, para a terceira temporada no caso. Então você sente aquele ponto que falta algo. É uma temporada também que em alguns pontos ela fica um pouco arrastada e chata, com uma fórmula que não funciona tão bem. No fim, é uma temporada boa. Mas só isso, boa. E por isso que eu fecho a segunda temporada de Round 6 com uma nota 6,5 de 10. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que acha da segunda temporada de Round 6? Você gosta ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.